Glória a Jesus, a graça e a paz a todos, uma ótima noite, a todos e todas, sejam muito bem-vindos, que bom, que alegria, ainda bem que nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ainda bem que nós não estamos só, ainda bem que nós temos o Redentor, o Rei da Glória, e conosco Ele está, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco, é por isso que não se trata de uma mera reunião, porque nós estamos aqui celebrando ao Rei da Glória, ao Emmanuel, ao Messias, aquele que vem, ao Redentor, aquele que nasceu, morreu, mas ressuscitou e está vivo. Ele está vivo ao lado do Deus Pai. Amém? Quero convidar você nessa noite para conosco compartilhar a palavra do Senhor e juntos celebrarmos a Ele, a Deus, por tudo que Ele tem feito. A nossa esperança está posta em Jesus. Nesse tempo de tamanhas dúvidas e crises interiores, no interior da alma do ser humano, conflitos e aflições, nós vamos encontrar nas Escrituras um conforto, consolo. E eu quero nessa noite convidar você a estar conosco, participando, compartilhando, nesse tempo que vamos passar junto. Quero meditar com você nessa noite no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, eu quero considerar com os irmãos, com todos que estão conosco. Diz assim, João 3, a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Eu quero orar com você. Convido você a nós orarmos juntos. Deus nosso Pai, em nome de Jesus teu Filho, quero agradecer por essa noite e te agradecer também pela tua palavra que está diante de nós como um recurso de manutenção, como um recurso de afirmação, de esclarecimento, para que nós possamos desenvolver uma vida cristã e venhamos entender através das Escrituras e principalmente pelo Teu Espírito o que nela está registrado, com qual finalidade, para que nós venhamos receber todas essas palavras em nossos corações, fazer com que ela aprimore a nossa alma, a nossa vida e nos estimule a viver como servos e servas, Pai, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pelas pessoas que conosco partilham desse momento. Que o Senhor nos alcance em seus lares, em suas casas, Pai querido. Que as famílias sejam alcançadas, que os lares recebam a bênção do Senhor, que ouvindo hoje essa palavra, ou daqui a um tempo, quando vierem ouvir, que recebam do Senhor a tua bênção em nome de Jesus. E muito obrigado por tudo, Pai querido. Eu te louvo e te engrandeço, juntamente com os meus irmãos, juntamente com todos que estão espalhados por todos os lugares, mas sintonizados, ouvindo e partilhando da tua boa palavra, da tua vontade que é soberana, perfeita e é agradável, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém, amém, glória a Deus. João 3, a sua narrativa se faz um dos textos mais conhecidos, de toda a Bíblia, principalmente porque é no versículo 16 que está registrado o texto áureo das Escrituras, a base de todo o Evangelho. Porém, eu quero considerar nessa noite essa conversa,
uma conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. É claro que todos nós, por tantas vezes já tendo lido esse texto, às vezes não queremos mais nem mesmo ouvi-lo, né? Uma mesma mensagem ou nele meditar. Mas as Escrituras sempre, ela tem algo de proveitoso, de bom e de novo para nós. Talvez não novo necessariamente pelo que vou dizer, mas de acordo com a necessidade de hoje, e para você que está ouvindo hoje, talvez seja uma novidade, uma palavra de esclarecimento e quem sabe estimulando a decisões novas para a sua vida. Essa conversa, ou mais essa conversa de Jesus, é bem interessante que por ocasião de vezes temos partilhado dessas conversas de Jesus. Conversas que vão se desenvolvendo em circunstância de peregrinação de Jesus, onde ele encontra pessoas pelo caminho, onde ele é encontrado, onde ele aciona, onde ele é acionado. E por todas as vezes que essas conversas se desenvolvem nesse processo de peregrinação pessoal de Jesus, ela se dá dentro de uma percepção muito clara, muito nítida, dessa gentileza de Jesus, dessa ação acolhedora. Jesus, ele sempre vai se revelando muito acolhedor, muito receptivo com as pessoas com as quais ele para conversar, ou com as quais, por quem ele é acionado. Na maioria das vezes, né, Jesus ele ouve, ele responde as dúvidas, ele traz novidade, ele ensina, enfim. Então, eu gosto muito de me ater a essas conversas que Jesus ele vai tendo, essas pregações que Jesus faz, às vezes para uma pessoa. E sempre que nós vamos abrir as Escrituras, nos Evangelhos, principalmente, onde narra o ministério, nascimento, batismo, ministério, morte, ressurreição de Jesus e todos os sinais e feitos que ele realizou durante aproximadamente 3 anos de ministério, nós vamos nos deparar com coisas extraordinárias, fantásticas para nosso entendimento espiritual e humano. Porque os princípios estabelecidos por Jesus, as informações, elas podem ser aplicadas em toda a nossa vida. E eu percebo que todas essas situações de conversa com Jesus, elas se fazem muito clara no que diz respeito a essa gentileza, essa ação generosa de Jesus, acolhedora, de não se fazer alguém resistente, inacessível. Até mesmo as crianças, quando foram levadas a Jesus Cristo, e diz as Escrituras que as pessoas levavam seus filhos para Jesus abençoar, para Jesus orar por elas, para Jesus, enfim. Os discípulos tentando às vezes afastar as crianças e até repreendendo os que as traziam, Jesus fala para os discípulos: não, deixa elas virem, deixa vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Inclusive ele faz que não acolher o reino como uma criança, não tem como alcançá-lo. E de modo que essas ações do Cristo acessível vai mostrando que ele tem prazer em se relacionar com o humano que ele procura e que ele encontra pelo caminho. Mas essa conversa de Jesus, dessa vez aqui, essa conversa com Jesus, ela é um pouco diferente, porque se Jesus fica marcado por toda essa ação generosa e acolhedora para com todos, né? Inclusive com publicanos e pecadores, Jesus ele foi muitas das vezes acusado de estar na casa de publicanos, de conversar com publicanos e pecadores. Ele foi muitas das vezes questionado por falar com pessoas de caráter duvidoso. Enfim, mas aqui o texto mostra que essa conversa de Jesus era um tanto diferente. E por quê? Porque Jesus ele se revela um pouco mais objetivo, não muito receptivo até. Dá a impressão, por ocasião da leitura, que no momento ou outro Jesus até se comporta um pouco mal educado com Nicodemos, né? Esse homem cujo a Bíblia mostra que ele era um fariseu, um homem da lei, um homem que era relacionado com uma das seitas dos dias de Jesus, dentre as que existia, os fariseus, uma das seitas que mais era taxativa na observação da lei. Se a lei mandava jejuar uma vez, eles jejuavam 2, e tudo o que eles faziam era em certo exagero. E é exatamente esses exageros, essa postura dos fariseus que acabou estragando, né? Acabou estragando as suas
as suas ações religiosas, as suas percepções. E essa conversa de Nicodemos com Jesus, ou de Jesus com Nicodemos, na verdade ela é interessante também, porque Nicodemos queria tirar algumas dúvidas com Jesus. E o interessante é que ele vai fazer isso no período da noite, já anoitecendo, quando na verdade já não era muito fácil de identificar as pessoas, porque nos dias onde esses fatos ocorreram, não havia energia como nos nossos dias. Então as ruas eram escuras, as casas não eram tão iluminadas, a não ser por lamparinas. Então a identificação das pessoas era um pouco mais difícil. E Nicodemos, por uma razão muito particular e certamente envolvendo a sua postura religiosa, que era contrária à ação de Jesus naqueles dias, ele vai procurar Jesus à noite. E também havia um receio da parte dele, né, de ser visto com Jesus, porque os feitos de Jesus faziam com que Jesus se tornasse uma pessoa, além de pública, não muito aprovada pelas autoridades religiosas e muito menos pelas autoridades do governo romano. Então Nicodemos fica um tanto receoso de ser visto com Jesus, e ele vai procurá-lo exatamente à noite, para essa conversa. E Jesus não se mostra muito acolhedor a Nicodemos, né? Ele não recebe Nicodemos com chá, com um cafezinho, com água, para bater um papo, sentar na mesa e falar, vamos conversar acerca das suas dúvidas. Até porque a maneira com que Nicodemos ele vai chegando, ela vai despertando em Jesus uma ação de quem já estava bastante calejado com as iniciativas dos fariseus. O versículo diz que, eu quero ler com você que, verso 2 fala, ele veio à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que tu estás fazendo, se Deus não estiver com ele. É natural também que Nicodemos, assim como todas as pessoas naqueles dias, já sabia dos feitos de Jesus. E o capítulo anterior, o capítulo 2, é exatamente um capítulo que mostra uma ação de Jesus assim, muito ousada, né? Primeiro, no capítulo 2, mostra Jesus transformando água em vinho, o que se caracteriza o primeiro milagre de Jesus. E esse primeiro milagre ele acontece nas bodas de Caná da Galileia, em um casamento. A notícia começou a correr por toda a região, as informações começaram a se espalhar, e isso foi chegando ao conhecimento de todos, inclusive de Nicodemos. Mas o segundo feito de Jesus aqui, ele não se trata de um milagre, mas se trata de uma ação ousada. Jesus ele vai ao templo e ele se depara com a bagunça que tornaram o templo. Os cambistas que vendiam os animais por sacrifício e que fez do templo um comércio, e isso desagradou muito a Jesus, de modo que ele chegou lá, derrubou as bancas, espalhou as moedas e expulsou todo mundo com um chicote. E a Bíblia mostra que esse feito de Jesus despertou das pessoas uma certa percepção de uma ousadia. Inclusive ele fala do templo como sendo um instrumento de dúvida, quando ele fala assim, que ele derrubaria aquele templo e reconstruiria em 3 dias, porque as pessoas achavam que ele estava falando do templo, obra, construção de Herodes, mas ele estava falando do corpo. E aí eles questionam, eles falam, poxa vida, mas esse templo demorou 46 anos para ser construído, e ele fala que vai destruir e reconstruir em 3 dias. De fato, Jesus não estava falando do templo de Herodes, aquele templo onde os judeus se reuniam para o sacrifício, inclusive era período de Páscoa e tudo mais. Só que o que nós percebemos aqui é que esses feitos de Jesus se espalhou. E logo que Nicodemos também, é óbvio que ele começou a ouvir falar de Jesus. E dentro de um ato de curiosidade, talvez uma curiosidade religiosa, ele vai mesmo encontrar Jesus. E a pergunta dele, ou a consideração que ele faz acerca de Jesus, dizendo que o que Jesus ensinava era da parte de Deus, e que ninguém podia fazer o que Jesus estava fazendo, os sinais, se Deus não fosse com ele. Jesus não responde a pergunta de Nicodemos. Ele não é educado na próxima ação, né? Porque Nicodemos aborda Jesus, e Jesus logo vai
vai falar, mas a resposta de Jesus, ela não é educada. Jesus, ele parte para um assunto que nem estava relacionado à pergunta de Nicodemos. Dá a impressão que Jesus estava pouco interessado nos argumentos, nas considerações e nos elogios feitos por Nicodemos. E aí a gente fica meio que em dúvida nesse momento, porque a gente não sabe se Jesus estava um pouco olhando para Nicodemos e falando assim: esse camarada é igual a todos os outros, que não entende nada, que não sabe o que está acontecendo aqui, e que ele pensa, talvez, que por ele viver no mundo religioso, ele sabe de tudo, e vem com essas palavras estranhas de bajulação, mas na verdade é que ele não sabe de nada. Ou talvez Nicodemos tivesse sido impressionado um pouco Jesus, quando ele fala que ninguém pode fazer o que Jesus estava fazendo se Deus não for com ele. Pode ser que no outro momento Jesus fala assim: poxa vida, será que esse camarada recebeu essa revelação? Será que ele entendeu o que eu estou fazendo aqui só pode ter relação no Pai, que o homem natural não pode produzir isso? Então nós ficamos meio que sem saber se realmente qual era a intenção de Jesus. Mas talvez seja o fato de Jesus ter visto que o que Nicodemos, eu fico com a primeira hipótese, que é de que Jesus olha para Nicodemos e vê ele tão semelhante quanto os outros religiosos, que achavam que sabiam tudo. Porque, por exemplo, Nicodemos era fariseu, então ele conhecia muito bem a lei. Eles eram muito zelosos pela lei, eles praticavam a lei dentro de uma forma, posso dizer assim, que categórica e persistente, e isso fazia deles um pessoal muito chato. Então Jesus, entendendo quem ele era, sabendo quem Nicodemos era, Jesus quis encurtar a conversa e quis ir logo direto para o ponto. E que ponto é esse? É um ponto em que Jesus mostra que não tem possibilidade de um homem acolher o reino de Deus se não for pelo Espírito. Não existe possibilidade de alguém compreender, perceber o reino de Deus se não nascer de novo. Isso fica muito claro. Porque isso foi o que Jesus falou. Quando Nicodemos acaba de falar, Jesus fala na resposta: olha, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui Jesus começa a abordar essa questão de percepção, de entendimento, coisa que Nicodemos tinha dentro de uma metodologia de axiologia, do que era fruto talvez mesmo da religião, mas que não tinha profundidade no espiritual. E a gente vai começar a entender o porquê disso de Nicodemos. Sendo um religioso, mas a sua percepção não era de alguém que tinha nascido de novo. E isso também vem nos ensinar nessa noite, porque o que Jesus está mostrando aqui, que essa questão do novo nascimento que ele fala, propõe um nascer de cima, que o que de fato do grego quer dizer é nascer do alto, é nascer de cima. E Jesus vem falar disso dessa maneira quando ele propõe a água e o Espírito. E é natural que nós já lemos tantas vezes e gostamos desse texto, como sendo ele um texto de promessa de salvação para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas precisamos parar um pouquinho para atentar para essa questão que Nicodemos, talvez ele represente uma boa parte das pessoas no mundo, que não entende bem o que é essa questão, ou por que a necessidade desse novo nascimento, tendo em vista que o reino de Deus ele só pode ser percebido por quem nasce de novo. E por que mencionamos o reino de Deus? Porque também nós temos que entender que existe o reino dos homens. Nós estamos inseridos dentro de um contexto de mundos. As Escrituras propõem isso aqui. Vai ficando claro que Jesus ele faz uma separação entre o mundo dos homens, ou o reino dos homens, e o mundo espiritual, o mundo de Deus, o reino de Deus. A Bíblia mostra que tem essa separação, tem essa divisão, ou essas duas dimensões de mundos, e que por muitas pessoas que são ignoradas, porque há uma relação intrínseca entre um mundo e outro, sim. A gente pode observar pela própria Escritura e ficar bem convencido. Jesus ele não desceu do céu
como uma figura espiritual e baixou na terra e já com 30 anos de idade. Não. Fica claro, a gente lê os evangelhos, Jesus nasceu, e nasceu de uma mulher. O que prova essa questão humana, essa relação humana, de mundo terreno. 9 meses, sendo gerado no útero de uma mulher, nasce. Como costume da época, foi apresentado no templo. Com 12 anos de idade, por ser judeu, foi de novo apresentado, mas agora no Bar Mitzvah, sendo ele inserido no contexto de orientação pelos rabinos. Ele cresceu e se desenvolveu humanamente, indo para o templo anualmente para celebrar a Páscoa. Jesus, ele viveu num cenário familiar. José, Maria. José desenvolveu o ofício da carpintaria, fabricava móveis. Jesus, por sua vez, deve ter aprendido parte desse ofício, eu creio, tanto que ele é chamado de um carpinteiro. A vida de Jesus, ela desde o seu nascimento, na verdade desde do momento que ele foi gerado, ainda embora gerado de um modo espiritual, porque não foi gerado pela relação de um homem e uma mulher, mas ele foi gerado no útero de uma mulher, e ele nasce, ele vive, ele cresce, se relacionando com toda a cultura judaica, com todo o mundo da época, percebendo as mazelas do mundo ao redor, as dificuldades e crises que as pessoas viviam. Ele teve total conhecimento e percepção de tudo aquilo que era natural para a vida das pessoas, porque Jesus, ele desenvolveu completamente a sua natureza humana. No tempo da sua humanidade, foi pleno, foi total, 30 anos da sua vida, 33, né? Porque só depois da sua ressurreição que ele manifesta a sua natureza divina, mas a sua natureza humana foi vivida ali durante todo o tempo da sua vida terrena. Mas mesmo vivendo nesse ambiente terreno dos homens, nesse reino de domínio de homens, de governo, de ordem e de submissão, e de feitos, e de consumismo, e de compra, e de vender, enfim, de adquirir. Vivendo nesse mundo de desenvolvimento de relacionamentos dos mais diversos. Jesus, ele teve a oportunidade de desenvolver relacionamento de amizade, e a Bíblia deixa claro, quando fala de Maria, Marta e Lázaro, uma das casas que Jesus frequentou. Jesus deixa muito claro que apesar de toda essa relação com o humano, com o terreno, ele não escondeu nenhuma intenção de demonstrar também o divino, o espiritual, o sobrenatural, aquilo que está para além, aquilo que transcende, aquilo que é eterno. E essa conversa com Nicodemos, ela vai caminhando para essa intenção de mostrar para Nicodemos que não é possível compreender, perceber o reino de Deus, se não nascer de novo. E ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém, se não nascer de novo. E a pergunta do Nicodemos, ela foi pertinente. Ele fala: como alguém pode nascer de novo? Se o Nicodemos para aqui, ele talvez tivesse sido bem mais sucedido na sua pergunta, mas ele diz: como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Ele mesmo responde. E de fato, não pode, não tem possibilidade. Mas o que Jesus está falando é também o que o apóstolo Paulo, ele relatou no capítulo 1 do livro de 2 aos Coríntios. Em todo 2 aos Coríntios ele vai narrando a ideia. E aí, continuando no 3, no 1 aos Coríntios, capítulo 3, ele dá a ideia dessa dificuldade do homem compreender as coisas espirituais. E no verso 11 ele fala: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. O que Deus está falando, o que Jesus está falando para Nicodemos, é que a proposta de Deus em Jesus, principalmente através do Evangelho, o Evangelho
as boas novas que foi anunciada por João Batista, mas posteriormente Jesus assumiu o ministério e continuou pregando, e quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos continuou pregando, Paulo continuou pregando boas novas. O Evangelho são as boas novas do reino. O Evangelho não são as boas novas do mundo terreno. O Evangelho, ele fala das coisas espirituais. Deus, ele, através do Evangelho, traz ao coração do homem a necessidade do entendimento das coisas que estão para além da sua capacidade humana de percepção. E é por isso que o Paulo falou que ninguém consegue compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. E em todo o capítulo 2 e 3 de 1 Coríntios, ele fala disso. Tanto que ele chama de homem carnal, ele fala: eu quis falar para vocês como espiritual, mas vocês são carnais. Se referindo à igreja de Corinto, ainda se referindo, falando também sobre a dificuldade de percepção das coisas do reino, as coisas do mundo espiritual. Mas como eu disse, esse mundo espiritual, ele também está relacionado, ele está intrínseco com o mundo terreno. Porque Jesus, sendo do mundo espiritual, habitou no mundo terreno, viveu aqui, aprendeu a como se comportar, a como viver, aprendeu a sentar numa mesa para comer com as pessoas, ele aprendeu um ofício, desenvolvendo a arte da carpintaria, ele viveu como um homem, e nessa sua experiência terrena, ele pôde perceber, ele pôde compreender tudo que envolve a humanidade, os negócios, os interesses, as relações com o que é material. E o que mais é interessante é que mesmo Jesus, ele tendo vivido nesse mundo de homens, mesmo sendo ele do mundo de Deus, o que fica claro que ainda há essa relação, mostra que Jesus nasceu de uma mulher, viveu a sua humanidade 100%, mas ele não foi tomado por um desejo, por uma paixão de continuar nesse plano e de se envolver com ele. Você pode prestar atenção que todo o tempo da vida de Jesus, ele tinha um comportamento totalmente oposto ao que as pessoas na sua idade e no seu, posso dizer, no seu ambiente de vida, tinham como prioridades. As pessoas tinham outras prioridades diferente da dele. E por que isso é importante? Nós entendemos. Porque a consideração que ele faz para Nicodemos, ela tem relação com o homem na sua origem. Porque se lá no livro do Gênesis mostra que o mundo era um grande abismo. Um grande abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso está escrito lá no Gênesis. E Deus foi criando. Deus foi criando cada coisa. Foi fazendo separação da terra, céu e os elementos. E foi dando forma. E depois Deus criou o homem. E ao criar o homem, ele sopra nas narinas do homem e dá vida. Mas nós temos as escrituras nas mãos e nós entendemos que no capítulo 3, o homem que Deus criou, soprou sobre ele vida, e vida abundante. Num paraíso de tranquilidade. E deu uma ordem para que pudessem se multiplicar, e isso ele fez. Ainda continua, né? A humanidade continua fazendo. Até demais, né? Porém, também no capítulo 3, que fica nítido que dentro de um período de uma intervenção do mundo espiritual maligno, vamos considerar assim, por parte da serpente, a gente conhece o pecado original e como consequência disso a morte. E todo ser humano foi encerrado debaixo do pecado. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, acho que no capítulo 6, ele fala do primeiro Adão, e que foi por conta dele que entrou o pecado no mundo.
Adão. E quando essas coisas vai se revelando para nós, mostrando que esse caos que ocorreu no Gênesis 3 e trouxe consequências para a humanidade, e que dizia que o homem, se comesse da árvore, morreria, e natural que não morreu física, mas morreu espiritualmente, e como consequência disso, todo homem que veio a nascer, nasce dentro dessa queda, dessa morte espiritual, que permite viver, que permite comprar, que permite vender, que permite casar, dar-se casamento, que permite estudar, que permite, porque existe o livre-arbítrio. Então, todo ser humano, na sua experiência de vida, vai se desenvolvendo, mas na maioria das vezes a concepção humana, ela gira em torno do que está aqui, nesse plano, e é exatamente diferente disso que Jesus, ou a parte disso que Jesus se posiciona. Na primeira carta, no João 8:23, olha o que Jesus diz, quando ele está dentro de uma discussão, aonde na questão de salvação, de Abraão, tendo para o pai Abraão, a questão, no verso 23, ele fala no 8:23, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Jesus faz questão de falar assim, vocês são daqui, vocês falam das coisas daqui, deste mundo. Eu sou lá de cima. Vou repetir, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. O verso 24, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não creem quem eu sou. De fato morrerão em seus pecados. O que Jesus está falando é que, como sendo filho de Deus, tendo sido enviado a esse mundo com a missão de resgatar o homem, mas para que isso aconteça, é importante que o homem creia em Deus, creia em Jesus como filho de Deus. E as pessoas com dificuldade de crer, ele diz, vocês têm dificuldade mesmo porque vocês são daqui, eu não sou daqui, eu não sou deste mundo, eu sou lá de cima. Vocês são daqui, tanto vocês são daqui, como também morrerão e ficarão aqui se não crerem. E é isso que a gente tem que parar um pouco e pensar. O ser humano, ele nasce depois de 9 meses ou de 7 meses, ele se desenvolve dentro da sua infância, adolescência e vida adulta, e depois ele morre dentro desse processo natural e biológico. Mas com o pensamento que apenas a vida se limita a esse plano só terreno, o homem, ele tem dificuldade, se não pelo Espírito, de identificar que tem um mundo espiritual. E é exatamente isso que Jesus, ele vem fazer questão de frisar em suas mensagens. No livro de João, no capítulo 17, quando ele vai interceder pelos seus discípulos, ele vai rogar pelos discípulos, e é bem perto de quando ele está próximo de ser crucificado, ele faz uma oração ao Pai dizendo o seguinte, não rogo que os tire do mundo, mas que o livre ou que o proteja do maligno. O que Jesus estava falando é que os discípulos dele não iriam com ele para esse plano que já estava traçado antes da fundação do mundo, quanto ao Cordeiro. E eu permaneci ainda por um pouco de tempo aqui, e Jesus ora a Deus Pai dizendo, eu não rogo que os tire do mundo, mas que o livre do mal, ou que os proteja do maligno. O que Jesus diz é que dentro desse mundo físico tem uma intervenção maligna, e ele fala assim, olha, eu não quero que tire eles do mundo, pedindo para o Pai, mas livre eles do mal, porque eles também não são do mundo. Por que Jesus fala que os discípulos já não são mais do mundo, quando eles ainda estavam lá no mundo, assim como nós aqui ainda estamos no mundo? O que ele está dizendo é exatamente o fato de que aqueles discípulos já tinham aceitado o desafio de caminhar com ele, e por isso eles já não eram mais do mundo. Mas era só caminhar? Não. É a renúncia, é a decisão. É por isso que ele diz, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. E ainda Jesus fala, santifica-os na verdade,
tua palavra é a verdade. Esse texto vai deixando claro que é possível viver nesse mundo, ser deste mundo em partes, porque somos carne e osso, mas em Cristo passar a viver com o coração, a mente e a vida num outro mundo, no mundo de Deus. Porque é Jesus quem está dizendo. E quando ele se refere ao mundo, esse mundo, onde ele fala, eu não sou daqui porque eu sou de cima. Quando ele diz, os meus discípulos já não são daqui também, são de cima, mas ainda precisam ficar aqui. E ele intercede pedindo que livre do mal. É porque tem um mal ao nosso redor. Tem um mal a nosso respeito. Mas Jesus se propõe a interceder pelos discípulos, para que esse mal, essa malignidade, não alcance os seus discípulos. E ele atribui uma segunda coisa que o mundo propõe: ódio. No capítulo João 15, no capítulo 15 de João, versos 8 e 19, ele fala: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus fala de ódio desse mundo em relação a ele e aos que servem a ele também. É natural que, por ocasião de vezes, as pessoas elas manifestam ódio contra nós sem motivos, sem ter feito nada. E é isso que Jesus está falando. O mundo odiava Jesus e consequentemente odiava os discípulos, porque os discípulos já não se comportavam mais como sendo desse mundo, ainda vivendo nele. A vida dos discípulos passaram a ser a parte do mundo, ainda que nele vivendo. Eles vivem morrendo, oferecendo as suas vidas como um sacrifício a Deus diário, com possibilidades notórias e reais de serem mortos a qualquer momento, como foram. Tiago foi morto à espada, Pedro foi crucificado, o João Batista foi decapitado. Nem era discípulo, mas era, conforme disse Jesus, nascido de mulher, ninguém era igual a João, foi decapitado. Tudo por causa de um ódio no mundo contra Deus e o seu reino. Porque o mundo que a gente entende que ele é físico, que ele é de consumismo, é de matéria, mas nesse mundo atua uma ação maligna em relação ao mundo espiritual. Por isso Jesus fala do ódio que o mundo tem. E ele disse: se vocês pertencessem ao mundo, o mundo não os odiaria. Antes, pelo contrário, amariam, mas porque vocês não pertencem ao mundo, o mundo os odeia. Mas ele diz o seguinte: vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando do mundo, por isso o mundo vos odeia. Mas como ele tirou ainda neles vivendo? Jesus não tirou aqueles homens do mundo, mas tirou o mundo de dentro deles. O que Jesus está falando é isso. Quando ele roga ao Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. É porque Jesus está falando, porque o mundo que eles estão vivendo é uma questão de necessidade, para que eles estejam para fazer a minha vontade, mas esse mundo já não vive mais dentro deles. E isso é extraordinário, é profundo, que é o que exatamente Jesus vem nos aconselhar quanto a essa questão, porque ele diz no Mateus 6, 19 ao 21, em função da nossa vida. Nós vivemos com uma perspectiva e com um alvo, com foco em todos os dias, desde o momento que nos tornamos pessoas de percepção da necessidade de consumismo, de comprar, do capitalismo de modo geral. Já nasce ou brota no nosso coração o desejo de correr desesperadamente em função desse mundo, para se promover ou para se manter nele como alguém notório, alguém que é percebido pelos outros, alguém que é passivo de ser tido como importante nos ambientes, nas rodas, nos lugares. E para isso as pessoas precisam do dinheiro, e naturalmente elas buscam isso continuamente, desesperadamente. Elas negociam tudo, inclusive a sua alma. Em uma ocasião Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
ele diz isso nesse cenário de negociações, que não se refere só ao dinheiro, mas a tudo quanto se manifesta dentro do ser humano como ambição no mundo, de querer sempre ter, ganhar, obter vantagens, estar para além, passando por cima, de cima de tudo e de todos. E é diante dessa percepção apenas terrena do homem, que ele diz: olha, não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Ele não manda acumular tesouro aqui na terra. Ele diz: não acumuleis tesouro aqui, onde a ferrugem, a traça, o ladrão, mas acumulem para vocês tesouro no céu. O céu não é aqui. Então ele não está falando acumulem aqui, mas acumulem no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, nem mesmo o ladrão ele pode arrombar e furtar. Quando ele dá esse conselho, é natural que ele também está dizendo o seguinte, porque conforme no texto ele fala: pois onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. E onde está o coração do homem, e no caso é fato que acaba de estar no tesouro daqui da terra, ele não encontra e nem pode dentro do seu ser espaço para um Deus dos céus, quando a sua cabeça está na terra, quando os seus olhos estão na terra, a barriga está na terra, o desejo é de tudo quanto o mundo propõe. E vai ficando muito claro para nós que nós somos consumidos por isso, por esse mundo do visível, por esse mundo do glamour, por esse mundo das ilusões, que rouba o nosso tempo, que rouba o vigor, que tira a alegria, que tira a paz, que anula a paz no interior do ser humano, que gera discórdia nos lares, contenda, briga, dissoluções, separações, divórcio, homicídios. Esse mundo de que Jesus chamou de maligno, em que tem um Deus desse século que manipula, que cega o entendimento dos incrédulos para não ver a glória de Deus. É nesse mundo de acúmulos de tesouro que Jesus mostra que não podemos viver assim, como se nunca fôssemos morrer, de conquistas e de busca por mais conquistas. Para quê? Para quê, na verdade? É como ele disse para aquele homem: o que tu tens preparado, acumulado, se você morrer hoje, vai ficar para quem? Então, existe muita dedicação do ser humano para tudo aquilo que é terreno, muita mesmo. É impressionante como as pessoas se dedicam para questões que são daqui. Só que a Bíblia diz que esse mundo passa. 1 João 2, 15, 17 fala: não amem o mundo nem o que nele há. É um conselho de João. E quem era João? Era um daqueles que andava com Jesus e que reclinava a cabeça no peito de Jesus, e estava com ele nas ceias, estava com ele nos ambientes, que viu o que Jesus fez. E quando pelo Espírito ele escreve, ele diz: não amem o mundo nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está no coração de quem ama o mundo e pelo mundo vive. Quem pelo mundo é manipulado, quem pelo mundo é tragado. É isso que Jesus está falando para nós hoje. O João ainda continua falando, no que tange a isso, ele fala assim: por quê? Porque olha, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tudo isso, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não vem do Pai. Diz o texto: não provém do Pai, mas do mundo.
mundo e a sua cobiça passam. Passam como passou o dia de hoje. Nós estamos encerrando, estamos numa noite que daqui a pouco ela se encerra. Passa. E nesse passar de tempo, eu pergunto, qual é a percepção da vida que nós temos? Será que nós pensamos que a vida ela é eterna aqui? Que nós temos a longevidade estabelecida para todos? Quando na verdade está escrito nos Salmos 60, 70, né? Quando chega nessa fase de sonho, fadiga, cansaço. Porque o que é o homem? O apóstolo Pedro, ele não diz só o que é o ser humano, mas fala de um indivíduo, mas toda a humanidade. 1 Pedro 1,24 está escrito: pois toda a humanidade é como relva. E o que acontece? E toda a sua glória é como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Tiago fala que a vida é como um vapor. Jó, capítulo 14, o livro de Jó, capítulo 14, se eu não estou enganado. O Jó fala um pouco também da vida. Jó 14, a partir do verso 1, ele diz assim: o homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Essa é a concepção que é o que Jó aprende da vida. Aí ele começa a dizer, ele vai dizendo para nós que o homem nascido de mulher, ele vive pouco tempo, ele não dura muito porque ele é como flor. Tiago fala disso. As escrituras, Pedro fala disso, todas as escrituras vai falando dessa fragilidade humana, dessa fragilidade, desse nascer morrendo. Mas dentre o ato de nascer e de morrer, tem uma escolha. Entre o momento do nascimento até o da morte tem uma escolha. O que Jesus estava falando para Nicodemos era que tudo nesse mundo passa como a vida, mas enquanto vivos estamos, que é esse espaço de tempo do nascimento à morte, o Paulo ele tem um conselho, ele diz para nós no capítulo 3 de Colossenses: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e quando ele diz isso, ele está na ideia de alguém que já aceitou, que já participou do novo nascimento, do batismo, que já está no caminho, que está na proposta, que está na pegada, que está entusiasmado. Ele fala: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham-se o pensamento das coisas do alto e não das coisas terrenas. As escrituras aí, em todo o Novo Testamento principalmente, vai falando dessa possibilidade de, enquanto vivos, buscarmos o reino, buscarmos o Deus do reino. É por isso que Deus falou, através ali, falou para Nicodemos, né? Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, tem que nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. Porque é o Espírito quem propõe essa compreensão, esse descortinar, esse arrancar essas vendas dos olhos, essa dificuldade de percepção, esse bloqueio de mente. Porque o pecado, conforme diz o apóstolo Paulo, ele mata. E qual é a esperança para essa ação? É a nova vida, é o novo nascimento. E é isso que Jesus vai falando para Nicodemos, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos tem a dúvida de como isso pode acontecer. Então Jesus fala: olha, é uma coisa que eu quero te dizer, querido. Olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele responde: como se dá isso? Se o homem velho não pode entrar no ventre da mãe, como se dá esse novo nascimento? Jesus responde: da água e do Espírito.
Espírito. Quem nasce do Espírito já não tem mais a sua vida voltada, focada nesse mundo, de modo que é consumido dia a dia por tudo que se propõe. Quem nasce do Espírito propõe um olhar diferente da vida, para o ser humano, para o próximo. As manifestações de sentimentos que vai brotando do interior de cada ser humano, ela se assemelha com a intenção de Jesus. Porque ela não vive mais manipulada pelas forças espirituais da maldade desse mundo caído. E ela não vive mais como se ela fosse apenas morrer e acabar tudo, mas ela vive já agora com a intenção de não, tem uma experiência de eternidade que eu estou vivendo aqui. Esse momento é um momento que eu estou vivendo, é uma experiência para a minha vida, mas é uma experiência para a eternidade, porque daqui eu sei para onde eu vou. Jesus falou, eu vou, mas eu volto para buscá-los. Para onde eu esteja, vocês estejam comigo, onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então nós não podemos viver como se a vida não fosse acabar aqui, porque ela acaba. O Pedro disse que é como o réu, que murcha e cai a flor e perde sua beleza, acabou com tudo. Jesus falou isso. O que então a gente pretende fazer diante disso? Ou o que eu proponho a você? É o que está escrito por Jesus aqui, importa nascer de novo. O Evangelho propõe esse novo nascimento, essa nova vida. O Paulo falou assim, que o próprio Deus faz tudo novo, esse que faz novo todas as coisas velhas são passadas. Nascer da água e do Espírito, nascer da decisão para Jesus hoje, sabe? Tomar o fardo de Jesus, substituir o seu pelo de Jesus, porque o dele é suave, é leve. Parar de carregar o fardo de uma vida tão pesada, tão sem alívio, sem vida, uma vida sem vida, ressequida, tomada por uma ausência dessa água do Espírito. É o que ele propõe aqui. E ele, quando fala disso para Nicodemos, para Nicodemos é surpresa. Ele fala, não te surpreenda de eu ter falado, de eu ter dito que é necessário você nascer de novo. E Jesus fala ainda, porque o vento sopra onde ele quer. E está soprando hoje. O vento sopra onde ele quer, e ele sopra exatamente para propor essa nova vida. Ele vem soprando ao longo dos anos, dos dias, dos meses, dos séculos, para alcançar o homem, para alcançar o ser humano, do qual eu e você somos parte. Então o que Deus tem para você hoje? Que você viva uma experiência aqui para a eternidade. A gente não vive aqui para semente, aqui, para morrermos e ficarmos para a semente, mas vivemos aqui para termos uma eternidade. E é esse convite que Jesus faz para você hoje. Viva nesse mundo como não sendo dele, porque o nosso mestre não fez questão de deixar claro. Jesus não se apaixonou pelo mundo que ele viveu aqui. Ele não foi atraído pela cobiça desse mundo. Satanás ofereceu para ele. Logo depois que Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, e ele pôde ouvir, essa é a voz do meu filho em quem tenho prazer. Diz o texto no livro de Marcos, no capítulo 1, que logo Jesus foi levado para o deserto. E no deserto ele foi tentado. E por que Jesus foi levado para o deserto? Porque no deserto ele ia se encontrar com Satanás. O que logo isso nos arremete? Que quando decidimos viver uma nova vida com Cristo, e isso se faz real, as nossas experiências espirituais no mundo espiritual, elas também vão acontecer. Porque quanto mais perto, quanto mais nós afunilamos, quanto nós aumentamos nossa intimidade e relacionamento com Deus, mais de frente com o diabo nós vamos estar. E o que o diabo faz? Ele propõe, e ele propõe, e ele propõe. Ele fez 3 vezes proposta para Jesus. E Jesus todas
rejeitou. Por que ele rejeitou? Uma a uma. Porque Jesus estava deixando claro para o diabo que é para quem primeiro nós precisamos deixar claro que ele não era desse mundo. E logo, no mundo ele estava para cumprir a sua missão, que era salvar a minha e a sua vida. Quando decidimos por Deus, quando permitimos que o Espírito Santo seja habitante do nosso ser, se tem para alguém que temos que deixar claro de quem nós somos, é para Satanás. Que nós estamos aqui nesse mundo por um tempo, por permissão divina, que num dia ou outro nós não estaremos mais aqui, mas enquanto aqui, de quem nós somos, quem nós escolhemos, o que vamos fazer com os nossos dias, o que nós faremos com as nossas oportunidades, com os recursos que tivermos, o que cada um está fazendo com os recursos que tem, talvez cavando a sua própria cova, se autodestruindo, destruindo outros. Nós podemos mudar essa situação. Podemos viver no mundo com os recursos do mundo, mas não ser consumido por ele e nem cooperar com o que o mundo faz. O mundo, ele tem essa intenção: gerar cobiça, ostentação e morte. Querendo você mudar isso na sua vida, se ainda não aconteceu, faça a sua escolha por Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Foi o que ele falou. Os discípulos se tornaram não mais pessoas do mundo, apenas nele vivendo. Quem se achega a Jesus continua vivendo no mundo, mas agora é discípulo do Deus da eternidade. Porque se no mundo, nesse mundo aqui, existe uma atuação maligna, também tem uma atuação divina. Porque o mundo de Deus não está a parte desse mundo. Porque enquanto vivendo nesse mundo, o Deus do reino, que tem um reino próprio, atua aqui pelo seu Espírito, conduzindo. Romanos 8 fala disso: quem é guiado pelo Espírito não se inclina para a carne. O que Deus tem proposto para nós? Que nós não sejamos pessoas desse mundo. Porque as pessoas que querem viver nesse mundo para Ele, elas morrem sem esperança. Mas aquelas que para Deus vivem, elas morrem também, mas elas morrem para viver uma experiência na eternidade. E é isso que Deus está fazendo isso nessa noite. Eu convido você para nós orarmos, porque o vento sopra onde Ele quer, e eu acredito que Ele está soprando hoje aí na sua casa. Eu acredito que o vento do Espírito está soprando hoje aí no seu lar, no meio da sua família, no meio da sua parentela, aonde quer que você se encontre, mesmo que no seu trabalho, em qualquer lugar. Se você está ouvindo, é porque o Espírito está soprando aí, o vento está soprando aí. E com qual proposta? Com a gente alcançar, como fé de Jesus de alcançar Nicodemos. A conversa de Jesus com Nicodemos, ela foi proveitosa. Se parece que não foi, aqui quando lemos, lá no capítulo 19, quando Jesus já é crucificado, Nicodemos leva mais de 30 quilos de mirra para o corpo de Jesus. Era algo absurdo, só feito para a realeza. Nicodemos faz isso. Por que ele faz isso? Porque Nicodemos, por mais que ele tenha continuado trabalhando, servindo a Roma, servindo a, enfim, como daquela seita judaica, mas eu digo já que ele não era mais o mesmo, porque uma obra estava sendo realizada dentro dele. E é isso que Deus está fazendo hoje. Você pode até, diante do que está ouvindo hoje, não tomar uma decisão de imediato, o que eu aconselho tomar. Porque esperar o que desse mundo? Se ele passa com todas as suas concupiscências. Mas a semente, ela é lançada no seu coração. E a maneira que o seu coração recebe essa semente, que ela vai ser produtiva ou não. Nessa noite o Espírito está soprando e está te alcançando aí. E eu assim creio em nome de Jesus. E eu quero orar com você e por você, para que uma obra tão grandiosa de salvação esteja acontecendo aí dentro da sua casa. Enquanto você está aí, eu quero que você feche os seus olhos.
É certo que as circunstâncias não são favoráveis por esse tempo. Quanta dúvida, quanta confusão na mente. Mas o Espírito está soprando aí. O vento está soprando aí. O vento da salvação. O Senhor está falando para você, como falou para Nicodemo, importa nascer de novo. Nascer da água do Espírito. Se lançar para essa nova vida. Se lançar para esse desafio de morrer vivendo. Ou de se lançar para esse desafio de adquirir o ódio do mundo, mas sendo amado por Deus. Porque o mundo não são as pessoas. Não são as pessoas que vão se odiá-la, mas é o que talvez atue dentro delas. Mas nós vamos permanecer aqui, mesmo sendo agora já não mais no mundo, mas vivendo nele, com a intenção de ajudá-los a sair dessa prisão, a libertá-las dessa prisão pelo Espírito. Porque Deus, ele falou para Jesus falou para Deus acerca dos discípulos: eles vão permanecer ainda aqui. Eu não peço que tire, mas os livre do mal, porque ainda havia uma obra para ser feita, uma missão a ser feita. Assim como Deus tem uma missão para ser realizada através da minha vida, através dos muitos que pregam o Evangelho, que no nome de Jesus libertam pessoas da opressão, das doenças, de todo ódio, de maldade, de rancores e de tanta crise que vive. Eu digo para você: se livre dessas crises, se livre desse mal, saia dessa escuridão, venha para a luz, se permita ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Se permita sair desse ambiente de hostilidade maligna e viver para a glória de Deus. Se permita andar na luz e não nas trevas. Se permita ter a iluminação do Espírito Santo no teu caminhar. Porque o Espírito Santo ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos. Em nome de Jesus, que o Senhor te alcance, que Ele realize essa obra no seu interior, que Ele realize essa obra no meio da sua parentela, que Ele alcance os muitos, que Ele salve, porque afinal de contas foi para isso que Jesus veio, para salvar o que se havia perdido, para buscar e salvar o que se havia perdido, o homem, o ser humano. Foi para isso que Ele veio. Ele veio para os doentes, Ele veio para curar, Ele veio para salvar. Tenha essa experiência hoje, para que ela seja para a eternidade. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conforte, te alcance, que você tenha uma semana maravilhosa. Um beijo no seu coração, que assim seja, em nome de Jesus, porque foi para isso que Jesus veio, para te propor uma nova vida. Essa nova vida é através do novo nascimento. Deseja nascer de novo, amém? Que Deus te abençoe.